Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui da série Shin Matrix. Hoje, episódio de número 7. Preparei aqui um conteúdo rapidinho para vocês, para estar explicando movimentação no controle GameSeer mais Shin Matrix, beleza? Vou estar mostrando aqui minhas configurações de controle e as minhas configurações do Shin Matrix. Para quem quiser também, eu vou estar deixando o código, tá? Se você quiser estar copiando aí e tá utilizando ele, eu vou estar deixando também. Vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, é só acessar, tá? Não precisa pagar nada. Você só vai lá, copia e cola e é 100% gratuito, beleza? Ó, essa macro aqui, galera, ela é bem simples. Eu deixei ela mais voltada para movimentação, tá? Você pode estar utilizando ela, tá aproveitando ela e tá completando aí com outras funções, beleza? Tem outros vídeos aí também no canal, é só você estar procurando aí que você também pode estar tirando outras coisas aí dos vídeos e tá acrescentando aqui nessa base aqui dessa macro, beleza? Então bora lá. De início aqui, eu deixei aqui um scope shot, tá? Se você gostar, né? Facilita muito aí, ó, na hora de estar tirando, beleza? Não tem outras funções, tá? A macro ela é bem simples, beleza? Para fazer essa movimentação, eu mapeei o pedal embaixo, tá? Eu botei aqui como o botão L3 ou LS, né? No caso Xbox LS, que é o botão de corrida. Quando eu pressiono ele, podem ver aqui, ó, normal, pressionei, a câmera ela fica mais rápida, tá ok? Eu vou estar mostrando aqui no mapa o que acontece com a movimentação. Fica mais fácil de estar explicando. Então bora lá. Percebam que eu estou movendo aqui, ó, esquerda e direita, mas quando eu pressionar o botão de corrida, ele vai fazer a movimentação que eu mapeei aqui na macro, para ele estar fazendo aqui na hora que você estiver movimentando para a direita ou para a esquerda. Então bora lá. Segurei, coloquei para a esquerda, viram aí? Essa é a movimentação que ele está fazendo, ó. Agora para a direita, ficou mais lento. Ok? Soltei, pressionei. Ok? Então bora lá, vou mostrar aqui para vocês. Requer um pouquinho de prática, você também tem que treinar. Beleza? Então, galera, aqui o importante é o tempo de resposta, beleza? Pelos testes que eu fiz, aqui foi o máximo que eu consegui tirar do controle, tá bom? Para você estar jogando no controle, tá? Com essas configurações, beleza? Então, vou estar aqui mostrando no aplicativo do GameSeer como é que tá a minha configuração. Bora lá. Perfil, no caso aqui eu construí essa primeira configuração, no caso podem ver que eu mapeei, e o importante é aqui, galera, ó, vamos lá, o stick direito você pode configurar ele da sua forma aí, tá ok? Mas o esquerdo ele tem que ficar nesse padrão aqui. Percebam os valores. O padrão, galera, da zona morta, ele vem em 10. Se vocês lerem ali um pouco embaixo ali tem uma descrição ali embaixo. O valor inicial abaixo de 10% tornará o seu stick muito sensível. Isso quer dizer o que, galera? Se você diminuir abaixo de 10%,
ele pode estar aqui, tá dando drift, né, mexendo sozinho, tá bom? Porém, ali eu coloquei um valor de 5, tá bom? Para a gente ter realmente mais sensibilidade. Porém, eu não coloquei 0 para não ficar muito sensível, tá bom? E o valor final, no caso o valor inicial 5, e o valor final eu coloquei em 10, tá bom? Por que que eu fiz isso? Para quando a gente colocar para a esquerda, ou né, para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, você ter esse valor máximo instantâneo. Senão, você, para alcançar o valor máximo, você vai ter que levar ele lá em cima. E quanto menor esse valor ali final, mais rápido será para você atingir a velocidade final. Então, o esquema é esse, é você diminuir o raio do Game Sear, né, dos analógicos, para você alcançar o máximo da velocidade. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é essa configuração aqui, diminuir o valor inicial e o valor final, tá bom? Eu não indico também adicionar aqui o RAW, deixa ele desativado, não precisa ativar, você vai deixar nessas configurações aqui. O restante está padrão, não mexi em nada, somente essas duas coisas que eu alterei aqui no controle, tá bom? Foi o pedal mais o stick. O que vai acontecer também no jogo? O seu tempo de reação ele vai ser mais rápido. Aquele momento em que você tem que escapar, né? Você tem que sair para o lado, ele vai ser muito mais rápido do que se ele tiver no 100%. Porque o que vai acontecer? Para você chegar na velocidade máxima, você tem que encostar o analógico. E isso leva alguns segundos, sei lá, milésimos de segundo. Mas quando você põe o final ali bem menor, né, no caso ali 10, então eu tenho esse tempo de resposta muito mais rápido, tá bom? E também mais sensível. Então o primeiro ponto é esse, tá? Vamos pro jogo. Então, galera, em breve eu vou estar trazendo para vocês também a configuração de como tá utilizando o controle Elite mais mouse, beleza? Eu já tenho a configuração pronta, em breve eu tô trazendo aí para vocês, beleza? Aqui no controle Elite eu uso para movimentar esse alongador, né, vamos dizer assim, do stick. No caso aqui pro Game Sear, uma dica é você estar utilizando também isso aqui, ó, tá? Isso aqui vende no Mercado Livre. Eu não sou muito fã desse aqui não, galera. Tem melhores, tá bom? Na época eu comprei para testar, mas eu vou colocar aqui só para ver um comparativo de como é. Primeiro vamos lá, ó. Tô fazendo aqui sem ele. Beleza? Aqui talvez na tela que vocês estão vendo aí, talvez não esteja tão rápido como tá aqui na minha tela, né? Do jogo mesmo. No jogo fica muito rápido a tela. Tá? Como eu falei, também tem que ter treino, galera. Eu também tô acostumado com a movimentação no ChronoZen. Às vezes eu me enrolo aqui também. Porque no ChronoZen é mais fácil fazer isso. Vamos bora lá. Prontinho. Beleza? Vamos bora lá. Podem ver que, ó, tá bem mais fácil de você fazer os cortes. Ajuda bastante. Tem uns, galera, muito bom aí no Mercado Livre. Esse aqui eu não gosto muito não. Mas podem ver a diferença. Muito mais fácil de fazer a movimentação. Tem a corrida automática, tá? Coloquei pra frente, ele corre. Então é aquilo, galera. Ali jogando.
você vai acionar o strafe só quando for preciso. O do controle Elite ele é melhor, galera. Ele é muito melhor, infinitamente melhor do que esse aqui que eu estou utilizando. Mas dá para quebrar o galho. Tem gente que usa até com aquela tampinha daquele detergente, né, de lavar louça. Eu já testei também. Você arranca ali, coloca aqui em cima. Mas é ruim demais, galera, isso aí. Mas beleza. Ok? Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês as configurações do Steam. O que dá para ser feito, tá bom? Claro, peguei isso aqui rapidinho para estar preparando esse conteúdo para vocês. Fiz alguns testes. Se você quiser também tá fazendo mais testes ainda para estar melhorando mais ainda a movimentação, é só você ir alterando aqui os valores até encontrar um ponto aí que você ache melhor, beleza? Mas para mim aqui tá totalmente 100% de boa. Então bora lá, vou abrir aqui a edição. Esse código aqui, galera, lembrando que eu vou deixar ele, tá? Eu vou deixar ele para você estar copiando aí. A minha versão é essa daqui, ó. Eu tô com essa versão. Beleza? Eu deixei bem padrão, tá? Vocês podem estar montando aí em cima dela. Galera, o importante aqui que eu acho importante, tá? Que eu gosto é não utilizar um mapeamento automático. Eu prefiro fazer todo ele manual, tá? Remapear todos os botões. Porque é o seguinte, se eu utilizar apenas um, no caso aqui, esse gamepad de botões, se eu for montar aqui algum esquema de variação de, vamos dizer assim, bater um kit ou fazer alguma outra coisa aqui com a macro, como ele está aqui automático, ele fica às vezes interferindo, entendeu? Ele atrapalha um pouco. Então eu prefiro isso, desativar tudo e ativar ele aqui, que assim eu consigo ter maior controle para estar fazendo ali uma macro, sei lá, você apertar uma vez aqui ele pular, enfim, aquilo que dá para fazer, você vai fazer aqui e assim fica mais fácil. Bom, pelo menos no meu conceito é assim que funciona, tá ok? Isso para o ChronoZen ele é mais fácil, tá? Porque na hora que eu tô aqui movimentando, vamos dizer, eu tô aqui movimentando, ó, apertei aqui para fazer o strafe. No ChronoZen a diferença é que lá eu coloco os valores e esses são valores absolutos. O que seria isso? Se eu digo lá que se eu segurar a corrida e colocar para a esquerda, é uma movimentação, como o valor lá é absoluto, o que ele vai fazer? Tudo aquilo que eu for fazer independente, ele vai cancelar tudo. Ele vai passar por cima de tudo, entendeu? Ele vai fazer aquilo lá pré-determinado. Diferente no Steam. O Steam ele faz, mas ele não tem meio que esse valor absoluto. Ele não te dá essa questão absoluta ali do valor. E isso é muito difícil trabalhar no Steam. É mais pro analógico. Para os botões, nem tanto, né? No caso, se você estivesse usando um teclado, seria bem mais fácil, porque você é uma tecla. Então, assim, você tem um valor ali de 0 a 100 absoluto. Mas quando você tem um valor variável, que é a questão aqui dos analógicos, ele tem uma variável de 0 a 100. Então, você trabalhar com esses valores aqui no Steam, às vezes é um pouco difícil, tá bom? Então, assim, se eu fosse trabalhar, fazer strafe aqui, no caso, com
com esses dois de cima aqui, ou você fazer strafe com os pedal, você ia fazer de boa, tá? Eu ia fazer ali a movimentação tranquilo. Porém, se eu, vamos dizer, eu mapeei aqui, né, dos de cima, para fazer strafe para direita, strafe para esquerda. Mas se eu for apertar aqui e ainda mexer no analógico, o analógico ele vai interferir nessa minha movimentação, entendeu? Porque ele assim, ele não dá essa, vamos dizer assim, essa prioridade. Aí você fala assim, ah, mas lá nas configurações da macro tem sim um valor lá para não, que no caso é esse aqui, tá? Para não interromper. Porém, é muito difícil trabalhar com isso aqui, galera, ainda mais aqui no analógico. Porque se eu no caso aqui, se eu ponho aqui, ó, ele tá dizendo 90 graus. 90 graus é para direita. Eu vou segurar aqui e vou botar. Ele vai continuar indo, tá ok? Ó, ele foi. Isso aqui é mais indicado é para uma continuação do movimento. Entendeu? É para o movimento ele não parar. Aquilo que eu faço, ele vai ficar para sempre. No caso, se vocês pegarem aqui, eu tenho esse tempo aqui de espera no infinito. Então, ele vai fazer para sempre a última movimentação. Se eu colocasse aqui 100 ms, ele ia ficar repetindo, por quê? Porque aqui está sequencial sem interrupção. Aí eu teria que criar uma outra configuração para interromper. Então assim, seria uma coisa muito complicada. E para usar com analógico, não rola muito, beleza? Pode ver que aqui, ó. Se eu colocar, ó, não vai mais, ó. Foi, voltou. Viram aí? Então assim, galera, aqui no Steam Matrix, para usar com analógico, ele é um pouco complicado nisso. Até o momento eu não achei nenhuma configuração assim com o analógico viável para você ter ali uma movimentação igual ao do Chrono Zen. Tá bom? Mas futuramente eu encontrando, estarei postando. Agora, galera, diferente do controle Elite, tá? Com o controle Elite, vocês vão ver no próximo vídeo, eu consigo ter uma movimentação muito melhor, tá? Eu acredito que o Steam Matrix ele funcione melhor com Elite, pelos meus testes. Se você falasse assim, qual dos dois ele trabalha melhor? Eu ia falar que era o controle Elite, tá? Pela minha experiência, eu prefiro o controle Elite para estar usando, para fazer a movimentação aqui do Cut Strafe, beleza? Então bora lá. O assunto aqui é o GameSeer G7. Mas galera, ficou muito bom aqui também, cara. Você vai ter uma vantagem muito grande aí no jogo. Então é isso aí, galera. Pra quem tem dúvida, tá aqui, tá? Vou explicar aqui ponto a ponto. No caso aqui é o AIM, tá? É a mira para analógico direito. No caso, analógico esquerdo, que é a movimentação. Aqui eu fiz o mapeamento do LT. No caso aqui o RT é o scope shot, beleza? Aí aqui, galera, ó, eu criei um grupo, vou ver aqui no grupo, eu criei esses dois grupos, tá? Só fiz esses dois. Então aqui, para correr automático, eu fiz esse grupo e amarrei ele ao grupo. Então, ao movimentar, no caso, um eixo em 20%, ele aciona o LS, ok? No caso, para acionar aqui, para ele ativar o grupo, eu tenho que manter levantado o LT. Se eu pressionar o LT, ó, podem ver aqui que ele apaga, tá bom? Isso aqui é uma questão de segurança. Para quê? Para quando você for atirar, seu boneco não ficar trocando de lado, né? Fazendo isso aqui, ó. Porém, aqui ele ainda continua funcionando, mas de forma manual. Beleza? Ó. Pressionei, parou. Soltei. Ele funciona. O RT também é a mesma coisa. Para quem tem dúvida, só vem aqui embaixo. O ADS tá no LT, tá ok? Esses amarelinhos aqui, vamos lá, ele é RIP. Tem o ADS e o RIP. No caso, aqui é quando o ADS, no caso o LT, não está pressionado.
E o ADS on é quando ele está pressionado. Podem ver aqui, ó, ficou verde. Nesse caso aqui, é quando eu estou só andando sem... No caso, estou movimentando. Apertei mira, ele tem que parar de correr. Beleza? Então é isso aí. Vou pular esses daqui vou pular aqui esses, deixar eles por último. Vamos lá. Aqui é o analógico, no caso, botão, corrida. Aqui é o botão do strafe, que depois eu vou estar explicando também. E aqui é cada botão mapeado, ok? Se você quiser alterar aí, fica no seu critério também. Então vamos para o mais importante, que é a movimentação. Para eu acionar o cut strafe, a movimentação de strafe aqui, eu preciso segurar o botão de corrida. Como eu falei para vocês, eu mapeei aqui, então quando eu seguro, podem ver aí que ele acende, tá? Então vamos lá. Segurei corrida, ele vai fazer isso aqui. Ele vai segurar o botão de correr, ele vai diminuir a sensibilidade para 80%, ele vai aumentar a sensibilidade em 400% da câmera e vai acionar o strafe, tá? Que é o grupo strafe que eu mostrei lá para vocês. Aí eu tenho aqui 4 macros para estar fazendo a movimentação que eu mostrei para vocês. No caso, esquerda e direita, tá? Eu tenho aqui 90 graus para a direita, essa macro aqui, ok? Ele vai fazer justamente o que? Jogar na diagonal para cima, tá vendo? Depois que ele vai fazer 90 graus. Se vocês quiserem estar alterando esses valores, vocês podem estar testando aí e ver o que vocês conseguem melhorar, beleza? Sempre com o valor de infinito. Aí eu tenho aqui 135 graus, é isso aqui, ó. Ele tem, como se ele estivesse fazendo esse movimento aqui assim, ó. ,225 é aqui, ó. O que ele vai fazer? É como se ele estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. Uma meia lua assim, ó. E aqui no 270 graus, que é para a esquerda, ele vai fazer esse movimento aqui. Esse aqui que é o movimento de cut strafe, que ele faz o corte. No caso, é como se você estivesse fazendo aqui, ó. Vem para cá e vem para cá, né? Manual. Beleza? Então, segurei. Vocês podem estar diminuindo aqui também o intervalo para ver aqui o tempo de... Vou deixar esse valor aqui. É só ir alterando. E é isso aí, ok? No caso aqui, eles estão amarrados ao grupo strafe, tá? Eles só vão ativar
quando você segurar o botão de correr. No caso, galera, lá pro... vocês têm que marcar aqui, tá? Pro analógico aqui funcionar com o AIM. Ok? Então é isso aí, galera. Deixar esse vídeo aí pra vocês. Uma dica aí bem rápida aí pra vocês aí, pra estar ajudando nas configurações do GameSir. Eu espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram do vídeo, pedir aqui para deixar aquele like, galera. Pô, dá aquela moral, aperta no like, é de graça. Isso me ajuda muito. Eu consigo estar trazendo mais coisas aí para vocês. E, pô, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal também. Me ajuda aí, me dá uma força. Fazer com que o canal chegue a 1000 inscritos aí. A intenção de fato é trazer conteúdo voltado para esse tipo de assunto, tá? Steam, Cronos, ou futuramente aí comprar outros acessórios aí para estar trazendo para vocês aí mais dicas, beleza? Então é isso aí, galera. Até os próximos vídeos aí. Fiquem com Deus. Valeu e fui!